Vamos fazer a correção da lista de exercícios da semana passada, então. Se vocês puderem fazer a conferência aí, já fica melhor, tá? Primeira pergunta, em relação ao que diz Darwin, em relação à seleção natural, vocês tinham que marcar a alternativa incorreta. Qual que vocês marcaram? B. O resto da galera marcou o quê? Nós estamos na 1, Duda. Não, a incorreta, né? Uhum. Incorreta. Na hora de copiar, eu inverti. Eu ponhei que seria a C. Tá. Muito bom. Quem não falou ainda? Vamos ver. Tá. Então, quem colocou a B acertou. Vamos ver por quê. Vamos lá. Na primeira alternativa, ali na letra A, né? Para que ocorra a seleção natural, é fundamental que exista variabilidade genética. Isso a gente viu nas aulas anteriores, né? Que precisa ter essa variação dentro do material genético para que aconteça, então, a seleção natural. Então, essa questão estava correta. Aí, na letra C, então, a seleção natural pode levar a modificações nas características de uma população ao longo do... Será que dá para você vazar? Isso, valeu. E essa também está correta, né? A gente também viu que essas modificações, então, vão passando para os descendentes, né? E elas vão se perpetuando na espécie e vão trazendo, então, modificações para essas populações, né? Em alguns casos, inclusive, vão fazendo com que apareçam novas espécies, né? Novos indivíduos. A gente viu nas aulas anteriores também. A letra D, a seleção natural é um mecanismo que ajuda no surgimento de novas espécies. Então, a letra C e a letra D, elas meio que se relacionam, né? Precisa, então, que aconteça essa seleção natural, e essa seleção natural, de maneira natural, como o próprio nome diz, vai fazer, então, com que aconteça o surgimento de novas espécies. Foi o que aconteceu no caso, então, vocês devem lembrar, né? Do descendente em comum com os macacos, por exemplo, né? Que vai levando, então, a uma nova espécie de macaco, que são os chimpanzés, né? E depois aos seres humanos, que são bastante próximos da gente, né? Os chimpanzés, muito mais do que do macaco em si. Então, a letra D também estava correta. Então, a letra B estava errada, era incorreta, né? A seleção natural é responsável por garantir a sobrevivência do organismo mais forte. Isso a gente viu que não é o mais forte nem o mais esperto, mas sim o mais adaptado que acaba, então, sobrevivendo, tá? Por isso que estava errada essa questão, certo? Fica alguma dúvida para vocês? Para! Não. Não? O resto da galera? Tudo ok? Dá um salve aí, pessoal. Show. Vamos para... Ai, meu Deus. Vamos para o número 2. A interpretação incorreta da teoria da evolução proposta por Charles Darwin é bastante comum. Muitas pessoas insistem, por exemplo, em dizer que os homens vieram dos macacos. O que Darwin realmente quis dizer é que homens e macacos Possuem um ancestral em comum. possuem um ancestral em comum, né? Letra D, a letra mais correta. Vamos lá, então. Acabei de falar, né? A gente acabou de ver isso aí. Não são da mesma espécie. Não tem problema, Luiz, faz parte. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Não são da mesma espécie, são de espécies diferentes, apesar de possuírem o DNA bastante próximo, não são da mesma espécie, né? Não adquiriram características durante a vida, eles foram passando aí por um ancestral comum mesmo, vamos chegar lá, né?
Também não sofreram mutações que levaram à transformação das espécies, não era esse o ponto que o Darwin falava. Darwin falava que um ancestral comum foi gerando, então, variações das espécies, tá? E quando ele fala que o pessoal vive falando essa frase, né? E atribui a Darwin, mas não foi o que ele disse, né? Que os humanos vieram dos macacos. Então, está equivocada essa afirmação. Um ascendente, né? Um ancestral comum dá origem, então, a essas espécies, tá? Beleza? Beleza. 3. Tanto Darwin quanto Lamarck, em suas respectivas teorias, propunham uma ideia em comum para a evolução dos seres vivos. Essa ideia é produto da interação entre os organismos e seus ambientes. Muito bem. Da interação entre os organismos e seus ambientes, né? Essa mesma a ideia dos dois que eles têm em comum. Corretíssimo. Número 4, já que todo mundo acertou, não vou perder tempo. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo. Em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que Eu coloquei B. B também, a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Tá certíssimo, né? Obviamente, a ideia do Lamarck, né, era, o nome da lei dele, inclusive, é esse, né, lei do uso e desuso, então tá corretíssima aí, letra B. 5. Sempre que se fala no darwinismo, as pessoas já falam erroneamente que Darwin afirma que o homem veio do macaco. Apesar do que dizem, vimos em uma aula que Darwin apenas explicou que em algum momento no passado, seres vivos, nós compartilhamos um ancestral em comum. Baseado nessa informação e nos seus conhecimentos sobre a teoria da evolução de Darwin, diga quais são as duas ideias centrais da teoria evolucionista. Não? Ninguém? O compartilhamento do... Posso falar? Perdi aqui. Por favor. O compartilhamento de um ancestral comum e a seleção do ambiente para o mais apto. Tá. Duda falou o quê? É que eu não sei se está certo. Eu coloquei os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Segundo Darwin, o organismo mais bem adaptado tem mais chance de sobrevivência do que os não adaptados. Tá. Mais alguém? Colocou algo diferente? Desce. Não? Eu vou resumir o que vocês dois falaram, tá? Dava para colocar as ideias centrais, então, através da seleção natural e da lei da herança de caracteres adquiridos. Tá? É a mesma coisa que vocês falaram, só que tá reduzido. É o nome mesmo que tá, digamos assim, é o nome da teoria mesmo. Tá bom? Ok. Beleza. 5. Não, 6. Não, tô confusa já. 6. Cite as diferenças entre o lamarquismo e o darwinismo.
Pode responder? Pode, por favor. Darwinismo dizia que existia uma seleção natural das espécies, assim que tivessem as melhores particularidades para determinado habitat, iria sobreviver, e quem não possuía iria acabar sendo extinto. O lamarckismo, que é a lei do uso e desuso, segundo ele, uma espécie só teria certas características se eles realmente precisassem delas, e assim essas características seriam passadas aos seus descendentes. Muito bem. Mais alguém? Quer ler a Eu resposta? escrevi que para Lamarck o ambiente gerava uma necessidade de adaptação que gerava o esforço do indivíduo para se adequar a ele. Para Darwin, o ambiente selecionava as condições para a sobrevivência do mais apto. Correto também. Corretíssimo. O resto da galera colocou algo parecido com isso? Colocou algo diferente? Quer fazer uma leitura? Pessoal, manda um joia, sei lá, um ok, não precisa, valeu. Ah, tá, obrigada. Chega. Achei que tinha travado? Beleza, show de bola. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao lamarquismo. Muito bem. Correto. Espero que todos tenham colocado lamarquismo. A última, então, diga a qual naturalista pertence e explique a lei de uso e desuso. Pertence a Lamarck. Lamarck, muito bem. E o que significa a lei do uso e desuso? Posso eu? Tanto faz. Vai. Quanto mais o indivíduo utilizasse um membro, mais esse membro se desenvolveria. E se não fosse utilizado, ele se tornaria desnecessário e iria desaparecer nas gerações futuras. Muito bem. É só a gente lembrar da historinha da girafa, né? Precisavam comer as plantinhas mais altas, então foram alongando o pescoço. Por conta do ambiente, né? Desenvolveram, então, características para poder sobreviver. Correto. Em relação a essa primeira parte da teoria da evolução, fica alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Os exercícios ajudaram a vocês clarear aí as ideias? Ou não ajudaram em nada? Ok. Ficou mais claro depois que foi feito os exercícios. Fica, né? É porque no começo parece confuso mesmo. Porque é uma coisa que a gente, não viu nada sobre, assim, teoricamente, né? Então, é meio confuso. Como eu falei para vocês já, né? Esse conteúdo não estava no ano, não aparecia em lugar nenhum, né? Apareceu só no ensino médio. Agora ele já aparece aqui para vocês, né? E vocês provavelmente vão voltar a vê-lo aí no ensino médio. Com um pouco mais de complexidade, mas vão voltar a vê-lo. Então, vamos continuar os nossos estudos, então, sobre as teorias da evolução, né? Para a gente entender onde estamos hoje, como chegamos até aqui e para onde vamos. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar da teoria moderna, então, da evolução, né? Fazendo um breve recapitulação, para quem perdeu aí as aulas, né? A gente falou, então, sobre as ideias do avô do Darwin, que me fugiu o primeiro nome dele agora, né? A gente falou, então, sobre as ideias do Lamarck, fala sobre o Darwin mesmo, né? O neto aí, que ficou mais famoso do que o avô.
E agora, então, a gente vai falar sobre essa teoria moderna da evolução que vem, então, depois do Darwin, tá? Então, a gente já viu aqui que o Darwin conseguiu explicar a evolução lenta e gradativa das espécies, certo? E relacionou essa evolução com a biodiversidade. Então, ele cria o conceito de seleção natural e cria o conceito de adaptação ao ambiente, lendo os estudos de outros, né, naturalistas, obviamente. Só que a gente viu também que, apesar disso, apesar de ter explicado bastante coisa até, faltou explicar, então, como essas mudanças aconteciam nessas espécies, né? E como elas eram transferidas para os seres vivos que vinham depois, né? Para os descendentes. Darwin não conseguiu explicar isso, certo? A gente viu aí, vocês devem lembrar, quem assistiu às aulas, né? Que a gente comentou sobre a falta do entendimento sobre o material genético, sobre o DNA e a importância dele para os descendentes de maneira geral, né? Então, a gente tem aí uma era antes da descoberta do DNA de maneira geral. Enquanto, então, Darwin tentava explicar aqui, né, esses conceitos, não se conheciam nem o material genético, como eu acabei de falar, nem as estruturas celulares, né? Vocês devem lembrar que em algum momento aí do 6º, 7º ano, vocês devem ter estudado as organelas celulares, a mitocôndria, os lisossomos, os ribossomos, o complexo de Golgi. Vocês lembram desses nomes ou não? Sim. Ah, beleza. Então, show de bola. Então, não, hoje a gente tem esse conhecimento, mas antigamente não se tinha. Para saber o que cada organela fazia, qual era a função de cada uma delas e como essas características se perpetuavam, então, entre as espécies. Então, a gente tinha essa problemática. Então, quando o Mendel começa a fazer aquilo que a gente já viu aí nas aulas passadas também, né? Aqueles estudos de ficar cruzando ervilhas, a gente começa, então, a estabelecer uma nova área dentro da biologia, que é a genética, né? Estudar, então, a genética como uma área de conhecimento em si. Só que isso acontece depois do Darwin. Aí, na década de 50, então, a gente tem a primeira visualização de um DNA dentro de um microscópio, né? Então, a gente tem a descrição dessa estrutura molecular, que é o DNA, e a gente começa a entender, então, como funciona esse material genético dentro dos seres vivos, né? Então, essa nova concepção sobre a evolução dos seres vivos, a gente pode chamar de teoria moderna da evolução, ou de teoria sintética da evolução, ou como a maioria gosta de chamar de neodarwinismo, que seria o novo darwinismo, que veio depois do Darwin, né? Tanto faz aí qual das três nomenclaturas que vocês quiserem usar, tanto faz se as três estão corretas, tá? Então, durante aí essa nova teoria, então, né, o neodarwinismo, a gente vai ter, então, a admissão de que o DNA é o transmissor das características entre as gerações, isso a gente já viu, a gente já sabe, né, mas antigamente não se sabia. Vai considerar, então, as variações dos seres vivos provenientes de mutações ou de recombinações genéticas, ou de mutações e de recombinações genéticas, certo? Que o DNA pode sofrer, e aí essas características, tanto de mutação quanto de recombinação genética, vai fazer com que aconteça, então, a formação de novas características. Isso vai fazer com que nós, que somos fruto dos nossos pais, consigamos ter características diferentes das deles, certo? Por conta aí dessa recombinação e dessa mutação genética. Ok? Beleza. Então, além da gente poder ser diferente, né? Pois somos, conseguimos observar isso muito facilmente. Isso pode levar, então, à seleção de indivíduos que seriam mais adaptados para sobreviver em um ambiente diferente, né? Modificado. E também para a formação de novas espécies futuramente. Então, falando das mutações agora, né? Existem as mutações que podem acontecer no cromossomo aqui, se vocês devem lembrar que a gente estudou isso ano passado, revisitou esse ano, né? Então, nos cromossomos. Isso pode acontecer no DNA em si, né? Que é essa dupla hélice, ou no gene, que vocês devem lembrar, é uma base nitrogenada ligada a outra base, vão formando aí genes, certo? Então, isso pode acontecer nos 3 níveis aí do material genético de maneira geral. Essas mutações... Quer falar, Duda? Não. Ah, tá.
Essas mutações, então, elas podem acontecer de maneira espontânea, natural, vai fazer a modificação ali, aleatória, ou ela pode ser induzida por fatores externos, principalmente por raios ultravioletas, tá? Tá. Então, tá bom. Então, se as mutações ocorrerem nas células reprodutivas, então tem que ter uma mutação bem específica num par ali de células, elas serão passadas aos descendentes. Essas modificações, elas podem ser benéficas ou prejudiciais. No caso das prejudiciais, elas podem desencadear, então, doenças ruins ou características ruins que podem levar esse indivíduo à morte ou a ser muito prejudicado de maneira geral, ou as características podem ser benéficas, né? E aí vai trazer uma vantagem para esse ser vivo, auxiliando, então, na evolução dessa espécie. As mutações, então, é sobre essas diferenças expressas pelas mutações que a seleção natural vai atuar, tá? Então, a gente tem aí esse conceito do Darwin bem ligado a esse entendimento das mutações. Então, as características vantajosas vão fazer com que os seres vivos sobrevivam e transmitam essas características para os seus descendentes, certo? E as características desvantajosas não favorecem a sobrevivência desses organismos, e aí esses organismos podem acabar morrendo antes, então, de se reproduzir. Se isso acontece, a mutação é excluída dessa espécie e não é passada, então, para os descendentes, porque não tem como, a pessoa o indivíduo já morreu, certo? Então, a gente tem duas possibilidades aí, né? As mutações com efeito negativo e as mutações com efeito positivo. Então, a mutação com efeito negativo, eu trouxe aí um exemplo para vocês, que é da drosófila, que é a mosquinha, tá? Tem uma espécie, então, de drosófila que sofreu uma mutação, então, e aí alguns indivíduos dessa espécie nascem com as asinhas atrofiadas. Se vocês observarem aqui, vou dar um zoom para vocês verem, a imagem está bem zoada, mas foi a melhor que tinha, tá? Então, aqui a gente tem asas normais, eu acho que dá para enxergar, né? Apesar de ser transparente, dá para ver aqui o envoltório e tal. E essa aqui, então, parece que ela ficou... Vocês já queimaram algum papel assim, aí ele fica meio retorcido? Parece isso, né? Um papelzinho retorcido ali queimado. Então, as asinhas estão atrofiadas. O professor aqui, que tem a ver a asinha atrofiada, né? Com a vida da mosca. Ela não vai ter, então, a possibilidade de voar. Se a possibilidade de locomoção dela está prejudicada, ela vai ter isso vai acarretar na captura de alimentos, que ela não vai conseguir voar para se alimentar, né? Então, é uma problemática bastante séria, né? E ela também não vai conseguir se reproduzir. Então, essa seria uma parte boa, digamos assim, né? Porque os descendentes dessa mosca, então, não vão ter essa característica, então, das asinhas atrofiadas. Então, eles não se reproduzem. Então, é uma mutação genética negativa que acontece com alguns indivíduos dessa espécie que não se perpetua, tá? Mas, como a gente viu aqui anteriormente, a mutação é aleatória, né? Não é necessariamente para trazer benefício. Então, ela acontece de maneira aleatória, sem ter a intenção de suprir uma necessidade da espécie. Já as mutações, então, com efeito positivo, né? Trouxe aqui para vocês um exemplo muito clássico de bactérias. Tem uma bactéria, então, que causa doenças em seres humanos, né? Existem bactérias positivas no nosso corpo, né? A gente deve ter lembrado de estudar aí as bactérias que estão no nosso intestino delgado, por exemplo, no intestino grosso e tal, que auxiliam aí na digestão dos alimentos, por exemplo. Então, temos aí uma bactéria que causa doenças na gente, por exemplo, né? Aí, a gente vai lá, toma um antibiótico quando tá com uma dor de garganta, por exemplo, né? E aí, essas bactérias são eliminadas. A problemática de tomar um antibiótico é justamente essa. Existem algumas espécies de bactérias que você tem que tomar um antibiótico específico para matá-lo.
Se você não faz isso, ou por algum motivo uma das bactérias sofreu mutação genética, esse antibiótico não vai eliminar todas elas. A bactéria que sofreu a mutação genética vai ficar lá de boaça. O que vai acontecer, então? Ela sobrevive à ação do remédio, certo? E aí ela vai se reproduzir. Então, vai transmitir essa característica positiva, porque ela não morreu com a ação desse medicamento, para os descendentes. Isso vai fazer, então, com que o medicamento perca a eficácia dele contra essas bactérias, né? Porque a população de bactérias passa, então, a ser resistente a esse medicamento. De uma forma mais clara, temos aqui, ó. A gente tem, então, as azulzinhas são as bactérias normais, a roxinha são as bactérias com mutação, e aí nesse quadro a gente tem as amarelinhas, que são as bactérias que foram mortas com a ação do medicamento. Então, a gente tem aqui as bactérias normais, que a gente já está acostumado, já tem tudo mais, é antibiótico para isso. E temos aqui, então, uma bactéria que sofreu uma mutação genética. Essa bactéria, então, sobrevive à ação do antibiótico, certo? Se reproduz e passa, então, essa característica com essa mutação genética para o positivo, né, para a espécie, para os seus descendentes. Então, o medicamento perde a eficácia. Por isso que a gente tem que tomar, acho que vocês já devem ter ouvido isso dos pais de vocês ou do médico quando vocês foram ao um postinho, quando tá com dor de garganta, por exemplo, né, que tem que tomar certinho de 8 a 8 horas, ou às vezes de 12 em 12, dependendo do antibiótico, que vocês têm que tomar durante os 7 dias certinho, não pode furar, não pode parar de tomar antes, e vocês têm, o certo seria, então, comprar um antibiótico depois com uma receita, né, que o médico consegue diagnosticar qual seria o melhor para você, não comprar na farmácia direto, porque você pode, então, estar dando resistência a essas bactérias, tá? Apesar de ter farmácias que vendem de maneira clandestina antibiótico, que está errado, a gente consegue, então, dessa maneira, evitar que uma bactéria com mutação genética consiga, então, se proliferar de maneira positiva, né, para elas, mas ruins para a gente, certo? Certo. Beleza. Então, trouxe aqui para vocês um textinho da Marcela Donini, para a gente entender um pouquinho como isso está relacionado com a gente, tá? Cada um de nós, o nome do texto é Somos Todos Mutantes, então já fica meio assim, né? Não é aquela novela que tinha aí uma época do pessoal que tem superpoder, né? Então vamos entender um pouco mais. Cada um de nós traz ao mundo, obrigada, Moto, ao nascer, pelo menos 60 mutações novinhas em folha. Algumas não dão em nada, mas outras podem ser a prova da nossa constante evolução e seleção natural. Sim, você é um mutante. Não adianta negar repetidas vezes e correr para o seu espelho em busca de algo errado em seu corpo. A verdade é que todo mundo carrega mutações no seu DNA. São variações em relação ao patrimônio genético dos seus pais, mas que nem sempre resultam em mudanças significativas. Ou seja, temos modificações genéticas, nem sempre elas se transformam em modificações físicas de maneira efetiva, tá? Às vezes elas não dão em nada, troca lá uma base nitrogenada, não acontece nada. Às vezes troca uma base nitrogenada e acontece aí uma mutação genética, tá? Além das mutações, o simples fato de juntar pedaços do gene do pai com o gene da mãe, a recombinação genética, gera novidades entre as espécies. No entanto, a mutação é a principal fonte de introdução de novas genéticas e sua ocorrência é absolutamente aleatória. Embora alguns tipos de erros sejam mais prováveis que outros na molécula de DNA em relação aos efeitos, é impossível prever se as novidades originadas serão boas ou ruins. Se olharmos para trás, a lista de mudanças que melhoraram a espécie humana é grande. Do contrário, provavelmente não estaríamos mais aqui. Muitos genes mutados são responsáveis por nos proteger naturalmente contra doenças. A evolução não necessariamente favorece os mais fortes ou os mais espertos, mas os mais adaptados. Essa era a pergunta que tinha na lista de exercício, né? Então, essas recombinações genéticas, essas mutações genéticas que acontecem ao longo dos anos, elas são benéficas para a gente, porque a nossa espécie continua se perpetuando, né? Criando descendentes férteis que são capazes de continuar perpetuando a espécie. Então, é positivo, certo?
Em alguns casos, então, acontece para evitar que nós fiquemos doentes, né? Então, a gente vai adquirindo resistência a alguns seres vivos que podem ser prejudiciais à saúde do corpo humano, certo? Às vezes acontece, então, dessas mutações acontecerem de maneira natural e aleatória, mas nem sempre elas são prejudiciais, elas também podem ser benéficas. Mas não significa que todo mundo vai ter lá uma anomalia, tá? Um dedo a mais, no pé, na mão, sei lá. Significa, então, que sofremos mutações genéticas e isso é algo natural por conta, então, da combinação dos genes do pai com a combinação com os genes da mãe, né? Então, isso é natural, acontece. Certo? Beleza. Então, eu deixo para vocês aqui 3 perguntas para vocês responderem, tá? Vou deixar no slide. Vocês me mandam lá no Google Classroom, se vocês não têm nenhuma dúvida neste momento. Não? Não, galera? Nada?